microempreendedor individual, profissional liberal, buscando inovação, então fica aqui para nós falarmos de inteligência artificial. Eu sou Luiz Calaça, especialista nesse contexto, e eu tenho dicas e processos aqui para nós pontuarmos. Vamos lá? Quando nós queremos implantar elementos de inteligência artificial no nosso dia a dia, nos nossos processos, nos nossos afazeres, uma dica bem interessante é nós observarmos justamente o ponto do qual nos ajudaria muito se acaso nós tivéssemos uma ferramenta. Então, por exemplo, imagina que alguém precisa construir uma casa e esse construtor poderia ponderar: olha, se eu tivesse um outro elemento aqui para continuar fazendo o cimento, eu já conseguiria ter um ponto a mais para eu construir a próxima casa. Então ele sabe que se ele tivesse algum elemento ali específico, ele faria mais, ele impulsionaria mais. Então uma dica para nós observarmos no nosso dia a dia o que a gente poderia melhorar os nossos processos, ou ainda como escolher uma ferramenta de IA, é claro, se é que essa ferramenta ela já existe, né, da qual nós podemos ter essa necessidade, mas é justamente essa dica: identificar o que nós precisamos melhorar. Então, por exemplo, um escritório de advogados lê muitos arquivos, precisa ler muitos processos. E, por exemplo, ele leu aquele processo, mas ele precisa encontrar uma informação que está naquele processo, porque ele vai precisar daquela informação para a próxima audiência. Então, quer dizer que ele vai precisar reler o processo inteiro, se acaso ele não fez algum tipo de anotação. Ou ainda melhor, por que não usar uma ferramenta de inteligência artificial para encontrar o ponto específico do qual nós desejamos? Essa ferramenta existe? Se ela existisse, eu poderia então ter o melhor processo? Sim, essa ferramenta então, ela existe, ela se chama ChatPDF. Eu poderia perguntar qualquer coisa para um PDF e a ferramenta de IA me responderia em relação àquele contexto. Serviria somente para advogados? Não. Para gerentes que precisam colocar ou buscar notas de alguma reunião, para pessoas que vão escrever documentações gerais de produtos, serviços, elementos dentro de contratos, então uma seção de contratos de uma empresa que precisa ler bem ou procurar informações específicas, ao invés de nós fazermos aquele famoso, talvez localizar, usar ali um Ctrl F para buscar alguma coisa, a gente pode buscar de uma forma semântica. Eu quero encontrar aonde o documento me responde sobre tal lei, sobre tal contrato, sobre tal serviço, sobre tal pessoa. Então, isso é uma dica muito para o dia a dia, para observar essa ferramenta de IA que vai fazer o nosso negócio impulsionar. Então, se eu tivesse uma ferramenta que ela pudesse me ajudar a produzir vídeos, que ela pudesse falar do meu produto ou serviço, e eu precisasse tão somente informar para ela textos, ou ainda utilizar elementos já previamente configurados, né, de vídeos, eu poderia ter uma produção maior, eu poderia divulgar melhor, eu poderia ter um marketing melhor? Certamente se poderia produzir vídeos, produzir melhores textos. Então a gente tem ferramentas como o próprio ChatGPT, que vai conseguir organizar, por exemplo, um cronograma ou um elemento específico para uma chamada em Reels, ou para YouTube, ou para qualquer outro elemento. E a gente tem uma outra que é o VEED, né? VEED. Então esse VEED é uma ferramenta para produção de vídeos, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Se eu pudesse ainda cortar os vídeos e organizá-los ainda com legendas, então a gente tem um aplicativo que é o CapCut, que é um dos aplicativos mais utilizados do mundo inteiro, justamente porque traz mais produção, traz celeridade, traz assertividade. Então, esses parâmetros dos quais a gente observa no contexto da inteligência artificial para que no nosso dia a dia a gente tenha justamente esse boom, a gente consiga justamente atender mais clientes, consiga divulgar mais o nosso trabalho, consiga inovar os nossos processos e consiga produzir muito mais do que nós fazemos atualmente. Outro ainda, quando nós pensamos em processos do dia a dia, se refere então, como eu dei esse exemplo do ChatPDF, nós transformarmos todas as nossas informações em informações significativas.
Quando nós transformamos as nossas informações em informações significativas, eu consigo procurá-las melhor utilizando linguagem natural. Uma ferramenta para isso é o Flowise. O Flowise é uma ferramenta low code ou no code. Você não precisa programar para usar essa ferramenta. Se usar o Flowise, você consegue conceber esse tipo de elemento, transformar o seu banco de dados em elemento significativo. Ou seja, eu pego dados que anteriormente eram produtos no estado bruto, ou seja, uma lista de produtos, e posteriormente eu transformo isso em vetores dos quais, por meio da ferramenta do Flowise, eu vou conseguir perguntar ali no meu site, perguntar ali no meu e-commerce, perguntar em qualquer elemento do qual a gente queira dados significativos. Então o próprio Flowise, ele consegue criar uma outra ferramenta que é muito importante nos dias atuais, que é a ferramenta de chatbot, ou seja, eu conversar com o meu cliente, conversar com as pessoas, dar respostas mais ágeis e respostas significativas. Então imagine uma pessoa que pergunte do status do processo dela e eu poderia ter uma automação, por exemplo, usando a ferramenta do Flowise. Ele pega os dados significativos do processo, a pessoa pergunta em linguagem natural, por exemplo, usando um WhatsApp, e eu vou lá no processo e entrego essa informação. Então, mais assertivo, eu posso responder mais clientes com os status desses processos, e é uma coisa que transformaria um escritório de advocacia. Então, a inteligência artificial, nós precisamos organizar justamente esses passos, identificar uma oportunidade na nossa empresa, verificar se essa ferramenta já existe, observá-la, fazer essa implantação, observar também a assertividade, ou seja, monitorar as respostas das quais essa inteligência artificial tem dado e justamente tentar cada vez mais fazer uma melhoria contínua nesse processo. Achar uma melhor ferramenta, perceber outro processo do qual a gente poderia inserir inteligência artificial. Quer aprender mais sobre inteligência artificial e como impulsionar seu negócio? Você, microempreendedor, empresa, profissional liberal e fazer muito mais com IA, fica aqui e também fala pra gente, comenta aqui nesses comentários, pontua, você já está usando, você está impulsionando o seu negócio com IA? Até mais!